Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra gente falar de Duna, que é o novo drama coreano da Netflix. Eu tava muito animada pra essa série e a Netflix liberou todos os episódios, né? Os 9 episódios da história de uma vez só, então, como as séries padrão da Netflix. Então, nós vamos falar aqui de toda a série. Quando eu for falar do final, né, dos spoilers do final, eu vou falar pra vocês o que aconteceu, eles ficaram mesmo juntos ou não, como foi esse final aí. Várias pessoas estão em dúvida aí com relação à interpretação do final, então eu vou avisar quando for falar aí do final, né, das cenas finais do dorama. Mas, enfim. Duna conta a história de uma ex-idol de K-pop, ela fazia parte de um grupo chamado Sweet Dreams, e ela está morando num lugar que é tipo uma república, assim, uma casa um pouco, assim, uma casinha, né? Ela tá morando numa casinha junto com outros caras, assim, né? Ela mora num andar e os caras moram em outro andar. E simplesmente o nosso protagonista, que é o Wonjun, ele se muda pra essa repúblicazinha aí e eles acabam se conhecendo. E inclusive é muito engraçado, porque ele se conhece, ele tá ali usando um moletom do girl group que ela participava. E ela fica toda, nossa, ele é um stalker, não sei o quê. E aí, no fim das contas, o moletom não era nem dele, era do amigo dele. Tipo, o amigo dele é muito, muito fã dela. Inclusive, essa é uma questão que eu gostaria de falar um pouquinho no final. Vou tentar lembrar, porque é tanta coisa que eu tenho pra falar que eu tenho medo de esquecer. Mas com relação ao melhor amigo dele, eu tenho uma questão que eu gostaria de abordar. Mas enfim, eles têm personalidades um pouco distintas, assim, mas eles começam a conviver. Então, o drama traz ali, né, essa coisa dos dois interagindo com o passar dos dias, né? Eles são de universos completamente diferentes, né? Ela tá ali passando por um momento muito difícil do psicológico dela mesmo, assim, e ele tá ali estudando e tudo mais. É muito interessante porque o principal tema que esse drama aborda é a indústria do K-pop, né? E o quanto ela é suja, né? O quanto os idols têm que fazer as coisas que mandam eles, o quanto eles não têm escolha própria com relação a muitas coisas, o quanto eles são condicionados a ter tal estética, tal vida, tal comida que eles têm que comer, tal pessoa que eles têm que manter amizade, o fato de que eles não podem se relacionar, enfim. É todo um combo de coisas, né? E, inclusive, a própria série deixa muito claro que, assim, se a pessoa se estabiliza, né, no estrelato, daí ela tem um pouco mais de liberdade artística, um pouco mais de liberdade de poder fazer mais ou menos o que quer, que daí seria um patamar meio assim, as meninas do Blackpink, os meninos do BTS, mesmo assim ainda tem várias questões, né, mas eu quero dizer assim, dentro do que se aborda na história, né, dá a entender que esses grupos, assim, que tem mais sucesso e tudo mais, eles têm aí um pouco mais, assim, de liberdade pra fazer algumas coisas, né, que fique bem claro, né, porque lá na Coreia é bem complicado com relação a isso, mas esses grupos que não são um surto coletivo, né, tipo Blackpink, por exemplo, ainda tem muitas questões, muitas limitações e tudo mais. E nós vamos vendo, assim, ao longo da série, vários momentos da personagem com o grupo dela, assim, se apresentando e vivendo momentos, assim, ela falando, cara, eu não tô bem, eu tô com a minha ansiedade muito atacada, eu não consigo me apresentar. E tipo, a galera, assim, da equipe, foda-se, né, querida, paciência, problema é seu, sobe lá no palco e dança e canta. Então, assim, é complicado, assim, né, ver essa realidade. E pra mim, a escalação da Suzy no papel foi perfeita, né, porque a Suzy, ela já foi também de um girl group, né, ela debutou por um grupo chamado Miss A, e ela foi desse grupo por muitos anos, assim, ela debutou em 2010, se não me engano, esse grupo existiu até 2017. E, assim, esse grupo nunca foi um Twice da vida, assim, né? Era um grupo que ele era menos famoso, assim, mas a Suzy em si sempre fez muito sucesso, tanto na época do grupo quanto nos dramas dela. Eu já assisti vários trabalhos dela, eu gosto muito de Enquanto Você Dormir, que é com Lee Jong-suk, eles fazem um casal muito legal nessa série. E ela é uma excelente atriz mesmo, assim, e ela canta super bem, dança super bem, então ela é a pessoa perfeita pra essa personagem, assim. Como ela não tá em nenhum grupo no momento, né, porque nós temos atrizes que estão em grupos no momento, atrizes e atores, né. Então, assim, não foi criada nenhuma intriga, né, com relação a isso, porque às vezes se ela fosse uma atriz que estivesse em algum girl group no momento, talvez as pessoas iam especular, nossa, mas olha ali, será que tá retratando a realidade, alguma coisa assim. Então, de verdade, pra mim a Suzy foi uma escolha muito boa, ela tá muito bem na personagem, ela é uma personagem complexa, assim. A Netflix havia me mandado os 4 primeiros episódios e eu tava animada pra ver o resto, assim, né, os outros 5, pra ver o que ia acontecer.
e tudo mais. E ela é uma personagem muito complexa, assim, né? Primeiro que ela fuma muito, né? E ela tá sempre ali, a nossa fumacinha, a nossa fiuca. Ela tá sempre fumando ali e tudo mais. E ela tem... Eu comparei muito a personalidade dela com personagens como a Moon-young de Tudo Bem Não Ser Normal e a Man-woo de Hotel de Luna. São personagens que são com personalidade mais forte, assim, que falam que estão afim e que não estão nem aí pra opinião dos outros. Isso atrapalha um pouco a vida da Suzy, da Duna na carreira dela mesma, assim. Ela tá escondendo um segredo e ao longo da série a gente fica se perguntando, cara, por que que ela deixou, né, a carreira dela, o que tá acontecendo, quem que é essa pessoa que fica mandando mensagem pra ela, o que tá rolando. Então, tem uma relação ali complexa, porque o nosso protagonista, ele tenta entender ela e eles criam uma relação de amizade ali, né? Eles têm uma conexão. Só que, ao mesmo tempo, assim, ele tá vivendo a vida dele, né, gente? Então, assim, ele se reconecta com gente que era da época da escola dele, ele se reconecta com gente que era da infância dele. A gente tem uma personagem que é a Ira, que ela morou aqui no Brasil, e ela fala português na história, assim, poucos momentos, assim. Mas me incomodou muito que a galera do figurino colocou nela uma camiseta do Brasil do Robinho. Isso é uma questão que, assim, gente, uma pesquisa básica do figurinista colocava ela numa camisa de qualquer outro jogador do Brasil, velho. Era melhor ela estar com uma camisa do Neymar do que do Robinho, entendeu? Então, assim, eu fiquei bem chateada com a parte dela estar com essa camisa do Robinho. Ela tem um namorado ali que fala português com um sotaque americano. Então, tipo, assim, não ficou claro se esse namorado dela que fala português, se ele é de Portugal, se ele é do Brasil mesmo, né? Tipo, não tem muitos detalhes. Ela fala, eu do Santos, não sei o que, não sei o que. E eles estão ali, tipo, a história, o contexto da história dá a entender que ele é um brasileiro que foi com ela pra Coreia, né? O contexto da história é esse. Só que ele não tem o sotaque de brasileiro, né? Como sempre, as séries gringas colocando, né, as pessoas com sotaque de outros países pra interpretar brasileiros, né? Enfim, tudo bem, né? A gente releva. Pra mim, pior que isso foi a guria com a camisa do Robinho. Mas tudo bem. Era só o figurinista ter jogado no Google. Mas tudo bem. A gente vai deixar passar essa parte, apesar de eu ter ficado puta. E aí a gente tem alguns outros personagens adjacentes. A Jinju, que é uma personagem que aparece bastante na história, que é o amor de adolescência do Wonjun. Então, né, tem toda uma questão ali deles e tudo mais. Mas, de um modo geral, a gente não tem, assim, tantos personagens secundários. Assim, a gente não tem um foco tão grande nos personagens secundários. Eles aparecem muito menos que os dois protagonistas, assim. Eu vejo que tem dramas que distribuem melhor, assim, essa história dos personagens de apoio. E ali a gente não tem tanto, assim, a história desses personagens. A gente tem realmente mais os protagonistas. O que faz sentido pra história. Bom, gente, eu vou falar da história agora com spoilers. Então, se você não assistiu, vai lá assistir. A série vale super a pena, é muito bonita, assim, é uma história que vale a pena ser conferida. E daí você volta aqui porque eu vou falar de spoilers do que acontece na trama e spoilers do final, tá bom? Bom, eles começam, assim... É muito engraçado porque eles ficam o tempo inteiro assim, não... ele fala, eu não beijo minhas amigas. E ela fala, eu não vou me apaixonar por você nunca. Daí passa um episódio... Eles são apaixonados um pelo outro. Assim, de verdade, muito fofos, os dois juntos. Eles têm uma química muito, muito, muito boa, assim. E eu gostei de como as coisas aconteceram, porque as coisas aconteceram no tempo delas, assim. Eles foram amigos por muito tempo, dá a entender, assim, que passa vários meses, assim, dessa convivência deles, assim. E, assim, ela deu uma forçadinha no começo, assim, ficava meio implicando com ele e tal. Mas ele se sentiu, assim, curioso, né? Porque, pô... essa doida, né? Tipo, o que ela tá falando, o que ela tá fazendo? E aí, agora eu lembrei do melhor amigo dele. Cara, em nenhum momento ele tinha falado, né, pro melhor amigo que ele tava pegando a Duna, né, cara? Daí toda vez que ele encontrava o melhor amigo dele, ele falava, como que a Duna é, né? Tipo, se fazendo de maluco, que doido dissimulado. Mas enfim, eles fazem um casal fofo, assim, eles combinam muito, eles têm bastante... química e uma sinergia interessante em cena, assim, uma troca bacana. E, assim, a gente, de um modo geral, se vê mais preocupado com a Duna ao longo da história, porque ela é uma personagem que é emocionalmente bem, assim, estragada, né? Tipo, ela se prende bastante às pessoas, né? Ela tem essa coisa de abandono, né? Ela foi abandonada várias vezes, né? Com relação a diferentes coisas e tudo mais. E aí a gente descobre toda a situação com relação ao empresário dela, né? Que ele deixou... Tipo, ela saiu, né, do grupo. Ele simplesmente, tipo, largou ela. Falaram que iam continuar o grupo com 4,
né, e deixou ela naquela casa ali e tudo mais. Então, assim, ela estava emocionalmente podre, né, assim, ela queria muito ter liberdade artística com relação às coisas que ela fazia e não deixavam. Então, assim, ela precisava desse respiro, né, desse sopro de vida pra carreira dela, pra vida dela. Então ela tava muito perdida, dá pra ver, assim, ao longo da história como ela começa com figurinos... Ela tá muito mais desarrumada no começo da história, né, usando roupas mais... moletons e boné, enfim, e daí vai caminhando pro final da história, ela já tá usando outros tipos de roupa, ela tá usando presilhazinhas, sainhas e roupas mais felizes e tal, dá pra ver que ela está se arrumando mais, e quem causou essa mudança interna nela foi o Won Jun. Então, assim, eles se disponibilizam, né, eles se resolvem viver esse romance, mesmo eles vivendo em mundos diferentes, assim, aí... Quando a mesa dela vira, né, quando ela vai voltar pro K-pop, vai fazer o comeback dela, as coisas ficam estranhas, né, entre eles. Isso é bem no final da história já, porque tem toda uma questão de que ela tem que ficar afastada do celular e que ela não pode sair a público com ninguém, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eles brigam, né, eles se separam. Daí a gente tem toda essa questão de, meu Deus, o que vai acontecer com os dois? Apesar de que ele sempre tentou se corresponder com ela e tal, quando ela recupera o celular dela, ela vê todas as mensagens que ele mandou pra ela. Então ela consegue se reencontrar com ele. Depois, e é engraçado porque a gente vai tendo essas passagens de tempo, né? Assim, ele tem serviço militar, né? E tudo mais. Aí, bem pro final da série, eles se reencontram, né? Ela vai lá na casa, tipo, abraça ele, fala com ele, eu não quero deixar você ir, não sei o que, não sei o que. E aí que gerou muita dúvida entre as pessoas. As pessoas, nossa, eles não ficaram juntos. Primeiro que assim, gente, só uma coisa. As pessoas falam, ai, o final foi horrível, gente. Em nenhum momento a série se vendeu como rom-com, tá? Comédia romântica. Em nenhum momento a série dizia que era uma comédia romântica. Não é uma comédia romântica. E assim, drama existem, romance existem diversas vertentes. Vocês já assistiram Louvor à Morte? Gente, aquilo lá é de debulhar em lágrimas. E é um romance, tá? Então, assim, não quer dizer que é tudo flores e borboletas, entendeu? Você quer assistir um negocinho fofo, feliz e nhenhenhê, vai assistir Sorriso Real, entendeu? Enfim, Romance is a Bonus Book. Quer dizer, Romance is a Bonus Book é bem triste, né? Uns pedaços, assim. O final é feliz, mas os pedaços é bem triste. Enfim, vai assistir uma coisa fofa, entendeu? Não espere que todo romance é flores e borboletas, porque não é. Mas enfim, aí a gente tem essa questão que ficou... As pessoas ficaram na dúvida. E lembrando que essa série é do mesmo diretor de Pousando no Amor, né? E Pousando no Amor também tem esse final... Eles chamam de bittersweet, né, nos Estados Unidos, que é tipo agridoce, assim, né? Porque o Pousando no Amor dá a entender que eles ficam juntos, mas eles têm toda essa questão de, tipo, terem que ficar juntos fora da Coreia, não sei o quê. Então, tipo, é fofo, mas é meio triste. E Duna tem essa mesma questão. A gente tem esse mesmo tipo de encerramento pra Duna. Porque o que acontece? A série dá a entender que sim, eles ficam juntos. Aquele abraço ali representa de que eles estão juntos novamente, que, né, ela fala, pede perdão pra mim, não sei o quê, eu não quero que você vá embora, blá blá blá. Então eles se abraçam, eles ficam juntos, só que a gente tem aquela cena final, que é isso que confundiu muita gente, que é ela, né, num lugar ali, e ela passa por um corredor e ele tá nesse corredor, tipo, indo pro outro lado. E assim, isso deixa muito claro que o quê? Eles têm um relacionamento que não pode vir a público, né? E ela tinha falado, né, que precisaria de um tempo e tudo mais, não sei o quê. Então, assim, pra mim a série deixou muito claro que eles estão juntos, só que eles não podem estar juntos aos olhos do público, o que é muito triste, né? Então, assim, o romance existe? O romance existe, né? Eles estão juntos, só que eles não podem ficar juntos aos olhos do público, né? Então, essa cena final deles indo pra caminhos diferentes e ela olhando pra ele, assim, ela viu que ele tava ali, só que ela não pode chamar ele, tipo, oi, amor, tô aqui. Porque eles não podem ter um relacionamento em público. Então, assim, é triste porque, né, isso retrata muito como é a realidade, né, desse mundo. Mas a gente espera que num futuro próximo, né, eles consigam ficar juntos publicamente também, né, porque ela vai fazendo cada vez mais sucesso e tal, e vai tendo uma estabilidade maior ali no mundo K-pop. Ele sempre falou que ela nasceu, né, pra estar no palco e tudo mais. E dá pra ver que ela tá feliz, assim, cantando agora, mas que ela também gostaria de ter esse relacionamento público ali com ele, assim. E, cara, eu achei a série super legal, eu assisti muito rápido, eu me engajei muito com os personagens, assim. Eu vi que teve gente na internet que não criou tanta empatia com a Duna, assim, tipo, não empatia eu acho que não é a palavra, não criou uma conexão, assim, com a Duna, sabe? Porque talvez a gente não tenha tido uma exploração tão profunda dos sentimentos dela, assim, a gente tinha uma ligação maior nos sentimentos do Won Jun,
e o dela um pouco menos. Mas, cara, eu gostei muito da Duna. Achei ela uma personagem bem complexa, assim, que realmente eu acho que poderia ter tido uma aprofundada em alguns momentos, assim, em algumas situações. Até na criação dela mesmo, assim, a gente viu pouca coisa com relação a isso. Mas eu gostei, assim, eu achei que eles têm uma química muito forte, assim, os dois protagonistas, e um desenvolvimento interessante de personagens, assim. Gostei do drama, tava esperando bastante por ele, assim, achei ele bem legal. E, assim, do jeito que a Netflix adora fazer continuações, né? Se fizer sucesso suficiente, quem sabe? Porque, assim, esse drama é original Netflix, tá? Todos os dramas que saem, todos os episódios juntos, assim, que nem Duna, que nem, sei lá, Sweet Home, por exemplo, ou sei lá, Round Six, enfim. São séries coreanas da Netflix, então se a Netflix resolver fazer uma segunda temporada, a Netflix vai fazer uma segunda temporada. Esses doramas que saem semanalmente na Netflix, como por exemplo, recentemente saiu Sorriso Real, era semanalmente, sim, era também, não deixava de ser original da Netflix, só que também passava na TV lá na Coreia. Então a Netflix, ela tinha distribuição mundial, né, desses dramas e, enfim, no caso de Duna, por exemplo, é uma série original da Netflix, então se a Netflix resolveu fazer uma segunda temporada, ela vai fazer uma segunda temporada, né, mas a série tem que fazer muito sucesso pra isso. Então, enfim, eu não acho que é necessário uma segunda temporada. A série é adaptada de uma webtoon. A webtoon tem um final nada a ver com o final da série. Eu gostei de como ela foi colocada na série, assim. E, enfim, né, essa era a dúvida da maioria das pessoas. Eu sei que tem gente que vai achar, não, eles não estão juntos e não sei o quê. Tudo bem, gente, se você quer interpretar dessa forma, tudo bem, não tem problema. Você interpreta da maneira que você achar melhor, ou da maneira que convir a você. Isso não é uma questão pra mim. Mas, assim, eu tô aqui comentando com relação ao que a série quis passar, né, com relação a essa mensagem de que, no fundo, os idols, eles são um produto, assim, né, e eles precisam fazer o que mandam eles fazerem. E isso é bem triste, assim, isso é bem triste. Pra mim foi importante abordar essa realidade, eu acho que poderiam até pegar um pouco mais pesado, assim, porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito é pressão estética, né, e a gente não viu quase a Duna sofrer com relação a isso, assim. Acho até triste demais falarem disso também, talvez não quiseram, mas isso é uma questão que, de repente, poderiam ter abordado um pouco mais. Mas, de um modo geral, eu gostei muito de Duna, eu não me decepcionei, achei legal a história e eu me conectei bem aos personagens. Comenta aí embaixo o que você achou de Duna, se você curtiu ou não. E acho que é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.